Fala pessoal, meu nome é Felipe Ghisoli, muito prazer, seja bem-vindo ao Universo Narrado. Hoje a gente vai trocar uma ideia que muita gente me pede há muito tempo e a gente vai falar sobre livros para se estudar matemática, depois a gente vai falar de física também. Mas a ideia aqui é que eu pessoalmente, quando quis estudar física, eu senti muita dificuldade. Eu comprei alguns livros e tinha dificuldade em lê-los, em acompanhá-los, porque eu não sabia matemática direito. E a real é que a linguagem que é utilizada para a gente estudar, escrever e fazer física é a matemática. Então primeiro você precisa aprender a linguagem, depois com a linguagem você estuda física. É igual você querer estudar, sei lá, poesia russa sem saber russo. Primeiro você aprende a linguagem na qual a coisa foi escrita, depois você aprende a coisa em si. Pode ser? Então aqui eu vou te passar alguns livros para você começar a estudar matemática, algumas sugestões, contar um pouco de como foi a minha trajetória no estudo da matemática, apesar de que na matemática eu ainda sou menino, sei muito pouco, mas vou te dar algumas dicas. Se você não sabe nada, não sei nada, não tem base nenhuma, se quer aprender matemática, seja para passar de ano, para o Enem, para a FUVEST, para o ITA, para o IME, toda a engenharia, enfim, a gente vai do nível 0 até algum nível aí, beleza? Bom pessoal, então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa é entender e aprender muito bem a matemática elementar. O que seria a matemática elementar? Bom, eu vejo muita gente chegando na faculdade achando cálculo a coisa mais difícil do mundo. Nossa, cálculo 1 é difícil demais, cálculo e tal. Cara, na verdade não é tanto assim não. Eu particularmente aprendi cálculo quando eu estava indo no ensino médio. Isso não quer dizer que eu sou nenhum gênio, nem é nenhuma novidade. Vários alunos, para quem eu dou aula em turmas militares, quem vai fazer vestibulares do ITA e do IME, aprendem cálculo no terceiro ano, no ensino médio. Então isso é muito razoável. O que eu estou querendo dizer aqui? Cálculo em si não é difícil. A dificuldade está no fato de que as pessoas não têm uma base boa. Elas não dominam muito bem a matemática elementar. Para quem sabe bem a matemática elementar, e por matemática elementar aqui eu estou me referindo a toda a matemática do ensino médio, aquelas coisas que ainda não envolvem nada de cálculo. Para quem entende muito bem essa parte da matemática, o cálculo é simplesmente o próximo passo. É uma coisa realmente muito tranquila e não há por que ter dificuldade alguma. O que acontece é que, de fato, as pessoas têm uma base muito fraca em matemática. A gente está num país em que, sei lá quantos por cento, mas muita gente, não vou lembrar o dado aqui, mas mais da metade, né? A maioria das pessoas se formam no ensino médio analfabetas funcionais em matemática, né? Enfim, então aprender a matemática elementar é o passo mais importante, certo? Para isso eu vou indicar aqui 3 coleções. Eu particularmente usei uma coleção que se chama Noções de Matemática. Existe também uma outra coleção muito famosa que se chama Fundamentos da Matemática Elementar, do IESE. Essas coleções são 10, 11, 12 volumes, são vários livros não tão grossos, né? E cada volume vai tratar de um assunto. Então você vai ter um volume só de logaritmos, um só de funções, um de geometria plana, um de geometria analítica, um de análise combinatória, um de números complexos e por aí vai. Sacou a ideia, né? Essas coleções vão varrer toda a matemática elementar e elas são muito boas, cara. Essas duas coleções são excelentes. Eu tive contato com as duas e são riquíssimas, cara. Se você pega um livro desse de capa a capa, um livro de logaritmos, por exemplo, você aprende tudo de logaritmos. Você lê, você vê todas as demonstrações, você entende tudo que está sendo construído ali, faz os exercícios, você dá um salto intelectual muito grande quando você termina um livro desse. O fato então é que você vai precisar ter contato com essas coleções e começa do volume 0 ou do volume 1. Né? Comece estudando os princípios mais básicos da matemática. Eu particularmente precisei fazer isso, não há vergonha nenhuma em começar a estudar coisas básicas. Eu acho que o grande problema está em achar que se sabe, e eu já sofri desse mal de achar que eu era muito inteligente, que eu sabia muitas coisas, e quando eu via, na verdade não sabia nada. Eu precisei voltar do mais básico, tá? O que é um número? Como que você soma fração? Coisas muito elementares. Quando eu estava me formando no ensino médio, eu ainda não sabia. Por quê? Porque assim como quase toda a população nossa se forma no ensino médio sem saber matemática básica. Então não tem nenhum problema em reconhecer sua própria ignorância, muito pelo contrário. Esse é o primeiro passo para se aprender qualquer coisa, reconhecer a própria ignorância. Cara, isso hoje em dia é uma das coisas que mais me dá prazer, quando eu percebo que eu sou ignorante de alguma coisa, porque isso é uma possibilidade de aprender algo novo. Uma outra coleção que cumpre o mesmo papel e também é muito boa, eu pelo menos tive contato com ela no volume de geometria plana, é uma coleção que se chama Elementos da Matemática, do Rufino. Cara, essa coleção é muito boa. Esse livro de geometria plana, que foi o que eu estudei, foi um dos livros onde eu
mais cresci intelectualmente. Eu fiz ele de capa a capa, rabisquei ele inteiro, grifava, rabiscava, calculava, enfim. Esse foi um livro dos mais ricos que eu já vi, então eu recomendo muito essa coleção também. No fundo, essas 3 coleções então, que eu citei, todas elas têm mais ou menos o mesmo papel, que é de apresentar toda a matemática elementar, apresentando todas as demonstrações, explicando em detalhes. Todas elas vão ter alguns exercícios resolvidos, outros exercícios para você fazer sozinho. Enfim, se você fizer alguma dessas coleções, né, precisa fazer as 3, claro, você escolhe uma delas, todas vão ter a mesma função. Você vai ter passado e ter entendido toda a matemática elementar. Bom, beleza, se você domina realmente muito bem tudo isso, o próximo passo natural é o cálculo, né? E de fato você não vai ter nenhuma dificuldade. Se você entender muito bem funções, geometria analítica, trigonometria, o cálculo é super natural, realmente não há por que ter dificuldade naquilo. Fica uma dica então, cara, funções é o trem que você tem que saber. Quando você começa a dar cálculo e começa a dar matemática no ensino superior, tudo é função, cara. Você fala, eu não gosto de função, cara, tudo é função, absolutamente tudo. Então, funções é um assunto que você tem que dominar. Funções trigonométricas também é muito importante, trigonometria e álgebra de modo geral. Enfim, no primeiro contato com o cálculo, para quem vai estudar sozinho, eu particularmente estudei cálculo por conta própria, comecei a aprender cálculo sozinho. Um livro muito bom, a recomendação canônica, é o livro do Sturt de cálculo, do James Sturt. Esse livro é muito bom porque ele é muito didático, ele é muito didático, e se você está estudando sozinho, é a primeira vez que você está tendo contato com o cálculo, é um excelente livro para se estudar, você vai aprender muita coisa, você vai crescer demais. Existem várias outras opções, mas para um primeiro contato, eu particularmente acredito que os livros do Sturt sejam os mais indicados. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, for um cara mais tarado na matemática e estiver sentindo falta de alguma coisa no contato com o Sturt, eu recomendo muito a coleção Um Curso de Cálculo, do Guido Orizzi. Se eu não me engano, são 4 ou 5 volumes, são mais volumes, né? O Sturt são só 2 volumes e vai varrer ali normalmente o que se estuda em Cálculo 1 e Cálculo 2 nas faculdades, né? Limites, derivadas, integrais, cálculos de várias variáveis, cálculos vetoriais, né? Teoremas integrais, integrais de linhas, superfície. Esses 2 livros do Sturt vão cobrir isso. Essa coleção que eu citei, Um Curso de Cálculo, do Guido Orizzi, também é muito boa, vai varrer tudo isso, vai falar bastante de equações diferenciais também. Então é um livro muito bacana, uma coleção muito rica, ela é um pouquinho mais rigorosa do ponto de vista matemática. Eu também aprendi muita coisa nela e recomendo, um livro super didático com o qual você consegue, numa boa, aprender sozinho. Bom, e se você também está se aventurando aí, está dando os seus primeiros passos aí na graduação, no ensino superior, nessa matemática mais formal, que é o cálculo, você vai ter que estudar também geometria analítica e álgebra linear, né, a famosa GAAL, que se encontra nos primeiros períodos aí, né, normalmente no primeiro período de cursos de exatas. E para mim o melhor livro disparado, um livro riquíssimo que eu aprendi demais, é um livro que você, cara, pode comer ele sozinho, você que estuda por conta própria aí, que é autodidata, pode ler ele de capa a capa que você vai ter um salto intelectual gigante. É um livro super didático com várias demonstrações legais. É o livro do Boulos, que se chama Geometria Analítica, um tratamento vetorial. Cara, esse livro é fantástico, eu cresci demais com esse livro, aprendi muita coisa com ele e recomendo fortemente. Bom pessoal, a gente encerra a nossa jornada aqui. Se você chegou até esse nível aí que eu falei, você está iniciando seus passos Jedi aí no aprendizado de matemática. Significa que você sabe matemática pra caramba, nossa, cara, você é um macaco que sabe fazer algumas contas. Eu sei essas coisas e algumas outras, e eu não sei matemática. Eu falo sem nenhuma vergonha que, cara, eu sou menino na matemática, ainda é muito menino, nossa, sei fazer uma conta aqui, outra ali. Isso aí é uma pequena base que você vai ter em matemática, né? O cálculo vai ser uma base importante para um estudo futuro mais formal, para quem for estudar a nível de graduação, mas enfim, cara, isso tudo é uma coisinha pequena. Não acha que você é um matemático, que você sabe muita coisa, porque você estudou essas coisas. Tudo isso aqui é a base. É um trajeto que eu apresentei para vocês, é um trajeto que eu pessoalmente fiz, é uma trilha que eu trilhei e estou aqui apresentando para vocês, né? Que vão possibilitar que vocês tenham uma noção mais ampla do que é matemática, que vocês entendam bem essa linguagem e tenham liberdade para poder utilizar
e estudar alguma física, por exemplo, com isso, ou até mesmo a própria matemática. Como eu disse, isso é só o início. Se você vai estudar matemática ou física matemática, cara, você vai ter que estudar muito mais matemática, isso é só uma coisinha mesmo. Mas enfim, é um primeiro contato com a matemática, o caminho é mais ou menos esse. Bom, é isso, pessoal. A ideia do vídeo era apresentar um pouco da minha trilha estudando matemática e um pouco da literatura que eu tenho aqui na minha pequena biblioteca, beleza? Se vocês gostaram desse vídeo, comentem aí o que vocês acharam, deixem sugestões e eu já estou preparando um próximo vídeo fazendo exatamente isso, mas com a trilha Jedi para os livros de física. Eu vou falar até de muito mais coisa, porque física eu sei um pouquinho mais, mas ainda sou menino também nesse negócio. Bom, pessoal, é isso. Muitíssimo obrigado pela atenção. Se você curtiu e é novo aqui, se inscreva no canal e clique no sininho, ative as notificações para você receber sempre que a gente postar vídeo novo. Bom, valeu, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.